Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter e WhatsApp, alguns grupos, né? Aqui Marcos Valério Rocha, excepcionalmente numa sexta-feira de uma semana que veio da semana passada chuvosa, essa é um calor muito grande aqui em Lusiânia, Goiás, em torno de Brasília. Um calorão e não choveu mais, assim, deu alguns chuvisqueiros. Teve uma chuva mais ou menos forte na segunda, depois agora secou. E o calor veio com tudo, como previu o Lovelock, que quando o gelo derreter tudo, o calor ia vir maior, né? Maior intensidade. Mas nós estamos aqui excepcionalmente para falar da nossa referência teórica. Semana passada nós nos fixamos muito em Hegel, teve um vídeo até bem visto. Agora vamos explanar alguma coisa de Teilhard Chardin. Nós estudamos o livro dele, Fenômeno Humano. O Fenômeno Humano, Teilhard Chardin, e faz parte da nossa base teórica. E nós tiramos a base teórica principalmente do início do livro, né? Praticamente uma grande introdução na pré-vida, em que ele vai falar da matéria elementar e da matéria total. Nós colocamos tudo junto que tenha uma relação, é lógico, da elementar com a total. A matéria elementar, ele envolve os átomos, as pessoas, as sociedades aqui na Terra. A matéria total, ele engloba o cosmos. Isso no livro de Teilhard Chardin, inclusive, uma das coisas em questão religiosa, uma das teorias dele é do Cristo cósmico, que nós já abordamos. Na matéria elementar, ele vai falar da pluralidade, os vários tipos de átomos que formam vários tipos de elementos separados, né? Mas que têm alguma relação na formação das moléculas. E essa relação é em busca de uma unidade na formação dessa molécula, né? Uma molécula de oxigênio, são dois átomos de oxigênio e que se unem e constituem o oxigênio. De hidrogênio, dois átomos de hidrogênio. A água é dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio, já começa a pluralidade, mas se unem, formam outra unidade de elementos, né? Elementos naturais ou mesmo químicos, né? Quando são misturados, naturais quando é uma mistura feita na natureza e químico a mistura é feita em laboratório. E a energia, uma energia diferente que faz unir, dividindo mais a matéria, dividiu e descobriu-se o átomo, apesar de ninguém nunca ter visto o átomo, né? Mas conseguiu identificar igual a molécula do DNA, aquele sequencial ninguém nunca viu, e fizeram uma maquete, um esquema, aquele esquema da dupla hélice, que não se vê aquilo, mas dentro de várias experiências viu que aquilo explicava as reações que estavam ocorrendo naquela molécula, né? Então,
esse arranjo tem uma energia que foi captada muito mais que a visão física dessa unidade ínfima da matéria, né? E que a faz interligar com os outros. Chardin vai falar que é uma energia psíquica, porque na natureza, aqui ele fala em questão natural, não os arranjos dos laboratórios, né? Mas na questão natural são imprevisíveis, né? As reações e a formação dessas moléculas, não tem explicação. Parece que elas têm uma certa individualidade, uma certa subjetividade. E essa energia é uma energia que não é controlada totalmente, né? Tanto que surgiu o princípio da incerteza, o princípio da química. Tem a fórmula lá, mas que, se não me engano, Heisenberg, princípio da incerteza, mas deixa para lá, por conta disso, dessa incerteza, porque ninguém sabe qual é a ração mesmo. Muitas vezes, momentaneamente, se tem aquela reação e se descobre, né? Mas não tem a garantia que vai continuar aquilo para sempre. Depois ele parte para a matéria total, que é o cosmos, né? Em que tudo se transforma em sistema. Você pode até pegar aqui na Terra, né? Um exemplo, a natureza, as estações do ano são um sistema, né? Os meios, os vários nichos, né? As florestas de um lado, os pântanos que formam o meio ambiente, formam um eco individual, né? Uma unidade ecológica, ele tem um sistema ali, né? Um totem é que existe uma harmonia em todo o processo natural que, se ela for violada, o todo é prejudicado. Isso ficou muito visível hoje, o totem no problema do meio ambiente. Totem. Exemplo, o meio ambiente. Um elemento do meio ambiente que está em equilíbrio ecológico, meio ambiente e equilíbrio ecológico. É um exemplo. No cosmos, esse é um exemplo mais nosso aqui, né? No cosmos tem as constelações, os sistemas, como o sistema solar, né? Os planetas e seus satélites, uma Lua, né? A Lua, ela está interligada com a Terra, influencia a Terra, eles formam um todo, né? Então, nessa energia, nessa matéria total. E aí há uma matéria que há uma energia que Chardin chama de energia espiritual.
também porque não se controla e porque ela busca garantir a existência dos menores seres, como se tivesse um amor para os menores elementos. O todo, segundo Teilhard de Chardin, né, superior é que sustenta a parte de cima, ele sustenta a parte de cima, a parte de baixo. Tudo se sustenta pela parte de cima, esse todo maior. E isso, hoje em dia, né, tem um ramo da ciência, né, ainda não muito reconhecido pelas academias, né, que nós colocamos aqui, é o holismo. O holismo. Holo vem de tudo. E vem de espírito também, né? Holy Spirit em inglês é Espírito Santo. Tem os dois, mas o holismo aqui é no sentido do todo, que o todo é maior do que a parte. E isso é importante em nossas análises, que nós procuramos sempre, de alguma maneira, relacionar fatos do cotidiano, microcosmos, com um todo maior, ou ético, ou ecológico, ou político. Essa é uma referência do nosso canal. E, lógico, o lado espiritual em si, Deus, o religioso, né? Que nós, nessa ordem toda, nós vislumbramos esse ser criador e esse ser sustentador, por conta que tem, vez por outra, passa um cometa perto, vez por outra, passa uma grande estrela, ela perde o seu rumo e explode, vira uma nebulosa, gera muita energia, mas não chega aqui e não se abala essa ordem até hoje, né? Um pouco talvez é torcida e fé, mas um pouco é constatação, que a gente constata isso, que existe essa ordem. E nós partimos do princípio que, mesmo que não existisse, pelo menos a crença dessa ordem é fundamental para se formar conhecimento e se dar uma racionalidade às atividades, né? Buscar uma certa ordem nas coisas. O mundo passou por um período, de uma época para cá, ainda está passando, né? E ainda mais com a internet, de muito individualismo, a pessoa muito centrada nos seus impulsos primários, imediatos. As propagandas de TV, tudo instigam, né? Desde o instinto sexual, ou o instinto financeiro de apropriação, um instinto financeiro de ostentação, né? Que embebece até os pobres e causa transtornos sociais. Nós estamos vendo isso, porque falta essa visão do todo, né? Que tudo não se resume naquilo. É preciso buscar. Teve um exemplo de quando a pessoa se volta para o todo e se une para tentar resolver um grande problema, como da camada de ozônio, parece que está se resolvendo. Todo mundo, ela estava aumentando e agora ela está refluindo a camada de ozônio. É um fato novo que foi verificado. Vamos ver se sustenta isso, né? Mas por enquanto, e muito foi por conta desse procura de um arranjo maior, que são os pactos intergovernamentais, né? Os acordos como o de Montreal, né? O Acordo de Montreal é um acordo de várias nações, principalmente no hemisfério norte, Montreal no Canadá. O Ártico é um lugar perto da Europa e Estados Unidos, que já devastou demais a natureza. Então lá as geleiras quase que acabaram. Lá é onde que tinha a maior, o buraco da camada de ozônio era bem maior. Agora lá está se refluindo. E aqui também, por conta de propaganda e tudo,
apesar de alguns desníveis de entendimento quanto à questão do desenvolvimento, quanto à necessidade do desenvolvimento industrial, tecnológico para melhorar as situações da população, mas não pode se descuidar do lado ecológico, que é um dado maior, e desse dado cosmológico. Esses são sempre os sentidos das nossas reflexões e a referência que nós temos para analisar isso. Chardin era católico, um padre, e nós, né, minha família é cristã e católica, né? O Chardin era um padre cristão católico, né? E nós procuramos sempre esse rumo, porque as religiões é uma visão do todo. Elas não se bastam em si mesmas. A religião não é tudo, e religião não salva ninguém. E isso tem de colocar, religião não salva ninguém. E eu repito, religião não salva ninguém, mas é bom para você entrar em acordo. E quando você entra em acordo, há uma expansão de energia, né? Aí quando você participa de um grupo religioso e consequente com as coisas do mundo, aí você se harmoniza um pouco, você deixa o isolamento e parte para esse todo. Aí nós temos a Igreja Católica, mas respeitamos as outras que têm uma visão humanista e uma visão consequente da vida em no sentido que nós vemos. Assim encerramos a nossa exposição sobre a referência teórica do nosso canal Aclarando Caminhos em Casa. Em casa por conta disso, é um microcosmo. A aclarar a gente ampliar o raio de visão para esclarecer questões. E a Bíblia diz, né, a gente ainda está tateando, um dia a gente vai ver tudo, mas a gente deve buscar uma visão consequente da realidade, né? Boa noite, bom fim de semana a todos.